Professora, boa tarde, gente. Oi, boa tarde. Eu achei que eu não sabia mexer, mas é a senhora que tá sem a tela, né? Apareceu minha tela? Apareceu agora. Ah, tá. Que falta em inglês É faz. porque para poder gravar, eu gosto do StreamYard, mas ele não pode entrar muitas pessoas na sala, só 6. E o Entendi, Google nunca Meet tinha. não apareceu para gravar para mim, então teve que ser o Zoom mesmo. Bom, Acho que o pessoal. Boa tarde. Deixa eu responder aqui. Boa tarde. Boa tarde. Você vai deixar a mamãe trabalhar, né? Gente, vocês não se importam porque eu tô com uma ajudante aqui, viu? Vem aqui, belezurinha. Tem alguém aqui. Oi, tá Pichá. grande já. Eu fiz 7 meses. Gente, como o tempo passou. Aí vamos ver o desafio que vai ser aqui, porque só Vai estamos dar eu, certo. ela e a cachorra, então... Não é beleza, Oh, meu Deus. vai brincar aqui. Acho que o pessoal vai entrando, né? Tá calmo, sossega. Deu para ver a aula, gente? O som tava bom? Eu gostei, professora. Pra mim tava tranquilo. Ah, tá. Porque às vezes a gente gravando assim com a gente mesmo, sei lá, é meio esquisito. Tá sendo desafiador, né? Pra todo mundo, aluno, professor. Um negócio Oxi! diferente. E eu tô aqui para Jacobina e aqui não tem nenhuma creche que pegue menor de 1 ano. E não. A casa é muito pequena, babá, essas coisas não dá. Aí Professora está fazendo o que em minha cidade? é porque o marido trabalha aqui, né? Ah, não sabia. Aí entre ficar 20 dias longe e estar remoto, poder ele estar junto, aí optamos por ficar por aqui até onde der. E aí tá friozinho, não tá? Só que aqui, né, aquilo, eu não tenho ajuda nenhuma, né? Aí a gente tem que se virar nos 30, né? Tem algumas pessoas lá no grupo dizendo que não estão conseguindo entrar. Acho que é porque não. Por que será? O Lucas entrou, né? Não precisa instalar. Vai lá pegar a bola da Cacau. Elisaninha, ó. Você vai cair, né, cabeção?
Bom, vocês vão me avisando aí a hora que puder começar, a gente vai começando, porque eu pus para gravar para depois poder disponibilizar. Não, você, minha filha, você não vai poder ficar fazendo miando aqui, não. Nós somos 49, professora. Vamos ver se entra aí mais uns, né? Que tem só 21. É, porque eu não sei se é a maioria que pode, alguns estão trabalhando, né? Parece que foi isso, né, que eu vi aí. Olha o óculos da mamãe. Olha o óculos da mamãe. Olha o óculos da mamãe. Deixa eu pegar o fone enquanto isso. Um minuto. Ai. Minha belezinha. Deixa a mamãe pegar o fone. Ei, belezurinha. Ei, belezurinha. Ué, tá rapidinho. Você quer o meu fone? Não é pra você. Que foi, mamãe? Cacau. Você quer a bola? Olha, já. Então, podemos começar? Gente, a intenção aqui é mais que, dentre, né, para quem foi possível, né, assistir a aula, tudo tal, possa, se tiver dúvidas, a gente abre para dúvidas e questionamento, tá? É mais assim, abram quem quiser começar, abre aí o áudio ou o vídeo, faça as perguntas e a gente vai respondendo, vamos conversando. Ai, você vai derrubar. Ninguém? Eu não é bem pergunta não, professora. Eu só fiquei admirada do tamanho do intestino, né? Que a senhora falou, de 27 metros.
O que eu gosto sempre de ressaltar em relação à questão do intestino delgado, né, é que é isso, ele é comprido, mas não é um órgão em que fica muito tempo a questão, né, do alimento na sua passagem, tá? O que é relevante isso, né? O que vocês acham que é relevante isso? Alguém tem uma ideia de algum impacto que pode vir a causar nos equinos, que a gente vê aí para quem lida com cavalo, alguma coisa, os impactos? Porque o que eu quero mais que vocês aprendam com essa aula e com a próxima é conseguir relacionar, né, a digestão aí dos alimentos com a fisiologia digestiva. O que pode ocasionar de benefícios e malefícios, entendeu? Alguém tem uma noção que queira palpitar? Pode escrever, o chat está aberto, ou pode falar, fiquem à vontade. Não, isso é muito grande, eu pensei nisso também. O Lucas escreveu ali torção, e você acha que pode ser em função do quê? O que eu gosto de chamar atenção, tá, gente, é principalmente quando a gente fala pela digestão do amido e proteína, tá? Vocês têm claro na mente de vocês, quando a gente fala digestão, o que é o amido, né? Que ele é um carboidrato solúvel de cadeia longa, né? A questão aí ficou claro para vocês também que a forma que entra o nutriente não é a forma de absorção, tá? Isso daí tem que ficar bem claro. Mas o que acontece, tá? Esses elementos na questão ali, quando a gente está falando em relação ao intestino delgado, primeiramente, tá? Por ele ter uma taxa de passagem relativamente rápida, quando a gente fala taxa de passagem é em relação ao tempo, né, que percorre pelo órgão, são, né, elementos que acabam ficando aí até em média, tá? Eu tô falando uma média aí por que a gente já estudou, de 8 horas nessa passagem do intestino delgado, e a depender de como é o manejo alimentar, tá? Do que ele está recebendo, né? Então, esses alimentos podem passar mais ou menos rápido por esse órgão. Então, se a gente imaginar que nós temos aí os cavalos atletas, né? E que eles comem parte da dieta volumoso e parte da dieta concentrada, tá? A gente tem que pensar que o concentrado, principalmente, vai estar fornecendo componentes solúveis, tá? Principalmente, tá? E então, a ação enzimática vai ocorrer aonde? Estômago e intestino delgado, certo? E o que acontece? Se a gente dá em uma alta quantidade e a gente está relacionando com o tempo que fica relativamente ali para a digestão, vocês acham que o animal vai ter tempo suficiente para degradar tudo que vai estar passando por ali? Não. Com certeza não, tá? Então, justamente, né? É aquele tripézinho que a gente fala, manejo, alimentação, genética, tudo tem que estar relacionado. Se o meu animal precisa comer aí, como o pessoal gosta do número dos 6 quilos ali em relação ao concentrado na dieta, vocês acham que se ele comer em 1, 2 refeições, a digestão vai ser tão eficaz? Será que nada vai chegar em excesso no intestino grosso? Né? Então, é isso que a gente tem que refletir. O que acontece, tá? Tanto a proteína quanto o amido em excesso, tá? E eu gosto de salientar em excesso, e a gente vai estar retomando isso também na próxima aula, se ele atinge numa quantidade maior do que
é possível os micro-organismos, agora no intestino grosso, seco e cólon, realizarem uma fermentação eficaz, tá? A gente pode ter impactos negativos. E esses impactos negativos, tá? Envolve uma fermentação gasosa excessiva, tá? Como quebra da fermentação desses nutrientes, bem como a gente vai ter a questão lá de produção, de aumento de bactérias ácido-láticas, porque elas têm preferência por esses nutrientes, tá? E, como eu disse, né, na aula que foi gravada, a questão do lactato ou ácido lático, a capacidade de remoção do ambiente ali intestinal é muito mais devagar do que outros ácidos graxos que estão sendo produzidos, tá? Então acaba que concentra, satura ao meio, né? E tende então o quê? Se concentra ácido, o que vai acontecer com esse pH? Esse pH do meio vai reduzir por causa da concentração de íons H+, certo? Reduzindo o ácido, então, lá no meio, o que vai ocorrer? Quem pode me responder? Isso, o impacto é a mesma coisa do excesso de proteína e o amido, tá? Esse impacto pode ocorrer para os dois, tá? Sem problema algum. Então, diminuindo o pH, ok? Vai ocorrer alteração na composição dos micro-organismos lá, fermentadores. Por quê? Porque tem micro-organismos, como bactérias celulolíticas, que são muito sensíveis à redução do pH. E as bactérias celulolíticas estão lá para tirar proveito da fibra, que é de extrema importância, tá? O maior percentual de energia que o cavalo tem é proveniente mais de 60%, entre 60% e 80%, tá? É da fibra, da porção fibrosa. Então, imagine a necessidade que esse animal tem de aproveitar a fibra, tá? Então, se cai o pH, reduz o pH, e as bactérias celulolíticas são sensíveis, tá? Isso vai causar danos ali, tá? E aí vem esses problemas de cólica, laminite, tá? Causados devido a esse impacto, ok? Outra questão também, em relação ao tamanho voltando lá no intestino delgado, tá? Se o animal comer muito concentrado ou, né, fibra de baixa qualidade e não ter um consumo bom de água, que acho que eu acabei não falando também isso, mas isso é mais para a próxima aula, pode ressecar, né, ali e realmente pode dar uns problemas, né, de torção intestinal, entre outros fatores, tá? Então, isso é bem importante. O que mais, gente? Eu vou falando o que vem na cabeça. Né? Eu queria saber de vocês, me respondam sim ou não aí, se ficou claro também para vocês a questão da diferença da atuação de enzimas nos diferentes pHs dos compartimentos. Professora. Isso é muito importante. Eu queria... Tá me ouvindo? Peraí, deixa eu aumentar um pouco aqui, acho que está um pouquinho baixo. Deixa eu ver aqui. Opa. Pode falar. Eu acho que é meu fone. Tá não, mas eu tô ouvindo. Tá. Puxando um gancho dessa questão aí da quantidade de carboidratos na dieta, né? Que pode influenciar a flora microbiana do seco e do colo. Sim. Isso pode acabar matando, né, muitas bactérias celulolíticas, como você falou. Sim. Em função dessa morte, né, dessas bactérias, a depender, lógico, né, da quantidade de ácido produzido, né, vai haver muita morte de bactéria. Isso pode fazer com que o intestino
grosso ele pare de se movimentar ou diminuir a quantidade o número de contrações? Pode sim, no sentido de que você vai estar causando uma resposta inflamatória ali também, tá? E aí, por quê? Porque essas bactérias celulolíticas, tá? Elas rompem sua membrana celular e liberam compostos, né, chamados de endotoxinas, tá? E essas endotoxinas aí vão ser absorvidas e também causar uma irritação na mucosa ali intestinal, ok? E nesse sentido, tá? Pode causar, logicamente, dor ao animal, né, pelas contrações, mas em geral, a questão de parar a motilidade mesmo, tá, vai estar mais relacionado mesmo se a gente tiver uma questão de compactação mesmo, tá? Ali uma questão de que compactou, né, tá parado e acaba ali perdendo as funções, né? Vai causando ali umas respostas sistêmicas, um quadro, né, inflamatório geral ali também. Deixa eu ver. Nesse caso, se alguém então, por a experiência digestibilidade, também, a às vezes qualidade da tiver... digestibilidade. Só um minuto aqui, só um minutinho, peraí. Oh, meu Deus. Cadê a minha tela? Ué? Ah, tá aqui. Desculpa, é porque tá arrumando som. Oi, pode falar, desculpa. Pronto. Então, no caso, o que talvez contribuiria mais para a diminuição da contratilidade, né? E até possivelmente uma parada aí dos movimentos intestinais está mais relacionada com a qualidade da fibra e da digestibilidade dela, não é isso? Isso, assim, né? Dentro que eu saiba, normalmente sim, tá? Tá, mas aí, cadê? Tem gente aí, ninguém, cadê? Deixa eu ver quem que já tenha feito uns estágios, ninguém aí que já tenha feito estágio aí com a área clínica, que tenha tido experiência com isso, que possa contribuir? Ramani não tá por aí? Quem mais? Tem um pessoal que já fez estágio com equina aí. Podia ajudar, né? Mas, em geral, assim, do que eu peguei, né, assim, mais de experiência de ver questão de parar a motilidade, né, que eu vi sempre mais, foi mais em relação mesmo com quadros, né, de compactação mesmo, né? Já que o pessoal só conectou, cadê o pessoal para contribuir com as Professora, colocações? no estágio que eu fiz, era mais de compactação também, os casos que eu vi, assim, de cólica, de problema digestivo. Era mais relacionado à compactação, pelo menos os que eu acompanhei. Assim, né, da minha experiência, né, logicamente, eu não sou de parte clínica, nada disso, mas dentro do que eu sempre vi em questão de quando a gente detectava, né, que tinha perda de motilidade, estava mais relacionado a esses casos, né? E até quando foi aí o caso do coronel, o cavalo que a gente teve aí, né, que faleceu aí por compactação, né? Basicamente, ele já não tinha mais motilidade, né? Ali da questão mesmo já do intestino. Bom, basicamente do estômago até o fim, porque ele compactou tudo. Tanto que quando, né, foram... uma coisa que pode se ver por vezes também, foram fazer palpação retal,
né, já não se acha fezes na ampola retal, né? Porque aí significa que o animal está vazio? Não, ele estava sem motilidade, então não tinha síbalas sendo formadas para chegar na porção final, né? E isso é um sinal mesmo também, né? Que o animal comeu ali e está parado. Por isso que uma das coisas que eu gosto também de ressaltar é uma análise simples e fácil da gente observar a saúde digestiva do equino é observar as fezes, tá, gente? As fezes é o indicador excelente mesmo de como está a qualidade da alimentação desse animal, tá? Então, como que a gente pode observar através das fezes, tá? Primeiro, né, tem que se formar síbalas, elas têm que estar úmidas. Animal que já tem síbalas fecais mais ressecadas, que já está mais esfarelenta, com muco, isso já é um sinal que não está andando bem as coisas. Baixa motilidade, um possível início de compactação, tá? Outra forma de analisar, se a gente olha nas fezes e vê partículas de fibras compridas, grande, opa, temos que chamar atenção. Essa fibra está saindo, está muito grande. Onde está o problema? Tá? Possivelmente na mastigação, né? Por isso que eu chamei a atenção também que a mastigação é muito importante. Se não tiver redução boa de partículas da fibra, tá, o aproveitamento é baixo. E se o aproveitamento é baixo, o que está gastando demais? O dinheiro que está gastando para comprar volumoso. Então, acaba que o animal, por vezes, meu animal não está ganhando peso, meu animal está magro, mas eu estou dando um feno, comprei o feno A de alta qualidade, né? Ou estou produzindo aí um capim de qualidade, né? Seja o que for, e o animal não está ganhando peso, e se você olhar as fezes, as partículas são grandes. Tá? Então, ou seja, ele não está quebrando no tamanho ideal para ter uma boa ação dos micro-organismos, bem como, né, liberar os próprios componentes solúveis. Né? Então, às vezes a gente está dando tudo da melhor qualidade, mas um detalhe, e que é crucial, que é a saúde dental não está sendo bem feita. Né? Então, isso também pode gerar impacto negativo para o equino. Tá? Hoje em dia já está assim, né? As pessoas já estão tendo um cuidado maior, mas ainda tem muitos casos devido a isso mesmo, a não cuidar, né? Fazer a manutenção ali em relação aos dentes, se tem alguma ponta dentária, algo do tipo. E aí, como a senhora mesmo falou, fica tendo um gasto exacerbado com ração, com melhor coisa, só que quando você pergunta, e aí, quando foi feito? Quando essa boca desse cavalo foi olhada, teve alguma coisa, aí a pessoa diz, muito tempo, não sei o que. Aí quando vai ver, está o animal lá com a boca toda ferrada, e aí, daí é que vai descobrir. Às vezes pode levar a cólica, até correr o risco de perder o animal, né? Devido a uma cólica severa, por conta de um manejo errado, né? Uma coisa que é super importante e negligenciada. Pois é. Isso é uma coisa que, na verdade, o que acontece? O equino obrigatoriamente tem que fazer o dente dele. O que aconteceu? Com o processo de domesticação, né, introduziu-se muito grãos, o hábito de pastejo do animal é rente ao solo, cabeça para baixo. E a gente sabe que, em geral, dentro da baia, ele come mais elevado, seja ali no coxo ou mesmo em redinhas de feno mais alta. Lógico, porque se você colocar no chão dentro da baia, já cai. Desculpa, gente. Chega. A cachorra aqui dando azia. Enfim. Então, o que acontece? Se ele come, você colocar dentro da baia um feno no chão, obviamente ele vai defecar, vai urinar, vai estar perdendo aquele alimento, ele não vai querer consumir. Então, a gente naturalmente elevou as coisas. Então, se na natureza a cabeça dele é para comer para baixo, tá? E o dente faz aquele movimento, né? Mais ou menos de 8, lateralizado para frente, para trás, né? Tal. Nesse sentido aqui. Deixa eu achar a mão aqui de um jeito. Se a gente ergueu a cabeça,
a gente está fazendo já um outro tipo de movimento. E isso é o que causa alguns desgastes errados no dente do equino e causa pontas. Essas pontas podem causar travamento, podem mesmo formar pontas, lesionar a língua, a lateral da bochecha, e isso vai prejudicar toda a mastigação do animal. Tá? Então, a saúde dental dele é muito importante. Por isso que hoje em dia, né, tem que sempre estar fazendo aí uma revisão aí, pelo menos aí umas cada 6 meses, mais ou menos, aí, para ver se está tudo ok, tá? Animal que vive em pasto, obviamente, já não vai ter essa necessidade quanto o animal que vive em baias, tá? E com consumo de ração, ok? Logicamente, o consumo de ração, por ser grãos duros, né? Também promove um outro tipo de desgaste, né? Então, tudo isso vai influenciar, tá? No aproveitamento aí dos alimentos também. Eu acho que a gente deve ter, por enquanto, se não qualquer coisa a gente abre outra sala, porque no Zoom são só 40 minutos gratuito, mas qualquer coisa é só abrir outra sala, tá, gente? Só para avisar. Qualquer coisa, se cair repentinamente, eu pego, compartilho o link e volto, tá? Aqui eu gravei uma aula tão fantástica. Usar o Meet mesmo, professor. Cadê a dúvida, povo? Professor, Oi. Tá picando. Se puder, qualquer coisa, escreve no chat. tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Em relação a essa questão da... Ah, tá bom. Eu vou escrever no chat, então, é melhor. Porque tá picando. Calma, agora não. Qualquer coisa, se alguém não quiser abrir o áudio, pode escrever no chat, tá, gente? Se tiver com vergonha, alguma coisa tal, pode escrever. Cadê a pergunta? Enquanto isso, enquanto ele escreve, alguém mais quer fazer alguma colocação? Em relação à posição da cabeça, eu vou ler aqui em voz alta, tá? Em relação à posição da cabeça na hora de ingerir o volumoso, eu vi que alguns criadores usam cestas elevadas. Exatamente. O que acontece? Usam cestas elevadas para que o animal não vai ter como consumir no chão esse feno, tá? Ele não tem como consumir no chão. Porque ele vai pisotear, ele vai defecar, ele vai urinar, entendeu? E na verdade, em geral, eu creio também que as pessoas acham que estão mais beneficiando colocar no alto para o equino, no sentido da altura dele mesmo, tá? Do que se fosse para baixo, tá? Vai prejudicar a digestão no sentido se os dentes não forem bem cuidados, porque essa altura pode causar um desgaste errado do dente, nesse sentido, entendeu? Não que, porque um alimento está mais alto ou baixo, o alimento vai sofrer algum impacto. Não, vai sofrer impacto o desgaste do dente do animal, que aí sim pode prejudicar a quebra do tamanho de partícula, a disponibilidade dos nutrientes e, consequentemente, prejudicar a digestão. Nesse sentido, sim, tá?
Tanto que a nossa ideia quando eu com alguns meninos da liga, né, acadêmica lá de pediatria, quando a gente foi fazer lá uma instalaçãozinha para as éguas, né, a ideia que a gente teve, baseado numa apresentação que a gente viu na época do simpósio, foi mesmo fazer o coxo do lado de fora da baia, para colocar o volumoso, tá? Para que o animal possa comer com a cabeça para baixo, né? De forma que não fique dentro da baia e o animal, então, não vai correr o risco de urinar ou defecar em cima e não ingerir, tá? Então, essa foi nossa ideia para que respeite o máximo possível a fisiologia desse animal, entendeu? De nada. Porque o que é importante, né, gente? Tudo de qualquer espécie animal. Para que a gente tem que conhecer a fisiologia digestiva? É conhecendo a fisiologia digestiva que a gente vai saber nutrir o nosso animal, para que ele tire o máximo proveito do alimento, tá? É igual eu gosto de comparar, sim, me desculpe se alguém, não é para ofender ninguém, se alguém for vegano, alguma coisa tal, mas relacionado a alguns casos que eu já vi, que a pessoa não consome nada de produto de origem animal e quer que o gato também não consuma nada de origem animal. Consequentemente, deu verduras, carboidratos para o gato, em menos de uma semana ele morreu. Óbvio, por quê? Porque a fisiologia dele e o metabolismo é feito para aproveitar as cadeias de aminoácido como fonte de energia. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que cada animal tem a sua fisiologia digestiva, e conhecendo a fisiologia digestiva dele é onde a gente vai poder otimizar a alimentação, tá? Então, nesse caso, para o equino, né, se a gente viu lá que mais de 60% a 80% do equino é intestino grosso, né? Será que a gente pode priorizar concentrado em relação ao volumoso? Né? O que vocês acham? É uma coisa que a gente tem que pensar, tá? A gente dá ração hoje para o equino no sentido que a gente mudou a vida dele e hoje em dia é muito difícil a disponibilidade de volumoso de qualidade, tá? É possível criar um cavalo atleta apenas com volumoso de qualidade? Sim, perfeitamente. Há estudos mostrando cavalos trotadores que chegam a mais de 60 km por hora só com volumoso de qualidade. Mas aí vai envolver a época de corte, o tipo do capim, para que também tenha uma proporção de conteúdo solúvel disponível para atingir toda a sua exigência nutricional, tá? Então, esse conceito de que, obrigatoriamente o animal precisa de concentrado porque ele é um atleta, não, tá? Obrigatoriamente não, tá? Logicamente, como que você vai observar se ele vai ter essa exigência, tá? Você vai ver o ganho de peso, você vai ver o treinamento, né? Você vai observar o tipo de exercício que ele está fazendo, a intensidade. Existem muitos fatores associados para você ver se só um volumoso vai estar atingindo a necessidade dele ou não. No meio da aula, meu computador começou a ficar com a tela preta, tá piscando, como se tivesse com um problema no flat do negócio. Resolve um problema, aparece outro. Parece brincadeira no final do semestre. Laísa, teu mic tá aberto. Não acredito, não. Pois é, tô tentando aqui desligar esse negócio de todo jeito. Minha tela tá preta. Alguém consegue bater minha chamada? Meu computador deu problema. Deixa eu ver aqui. Agradeço se alguém desligar para mim, que eu tô tentando, minha tela ficou preta. Eu acho que só a professora, que é dona da sala. Talvez Eu tô ela aqui consiga te tentando de todo montar. jeito. Tô aqui falando pra minha mãe, a altura dessa do campeonato, final do Deixa eu ver como é que semestre. faz. Cadê? Eu não sei o que aconteceu. Eu vou ver se ele descarrega e vou tentar entrar pelo celular. Qualquer coisa você fecha aí, é notebook. É isso, minha tela tá preta.
Eu não sei nem como é que abriu sozinho. Eu acho Mas que eu cadê? bati Não no tá botão. aparecendo aqui como se tivesse com o áudio aberto para eu Ô, desligar. Liza, Oi. clica Ctrl D. Peraí. Ele tá dando uns probleminhas no. Eu acho que é no flat. Peraí. Ctrl D. Foi? Não. Foi não. Não tá me ouvindo? Pelo menos não é xingando a professora, né? Tá Já bom. pensou? Eu tava aqui louca, dizendo, meu Deus, uma altura dessa do campeonato. E agora? Eu vou tentar desligar ele no botão inicial, tá bom? Muito obrigada por avisar, porque de hoje que eu tô tentando desligar esse computador. E desculpa. Bom, eu só vou ficar quieta. continuar aqui. Perguntaram ali sobre o custo. Se o custo com volumoso aumenta, aí tem que pôr no papel quanto sai uma ração, quanto sai um volumoso, né? Se aumenta, não sei, tá? A questão é o que vai estar dando mais qualidade, porque vai depender de região para região, de quanto que está saindo um feno, ou mesmo para você fazer um plantio, né, de uma forrageira, quanto que estão vendendo um saco de ração, tal, se o custo aumentaria ou não. Mas, por vezes, a gente vai ter que pensar em custo ou qualidade de vida do animal, tá? Eu acredito eu, que o custo com ração vai ser maior. Acredito, não sei, vai depender da região. A nossa região é muito escasso de volumoso, de gente que produza um feno. Então, pode ser que esteja mais caro que outras regiões, tá? Mas, estou dizendo que é errado dar concentrado? Não, não estou dizendo que é errado dar concentrado. Mas o pessoal dá de forma excessiva, tá? Não faz em relação ao peso vivo do animal e muito menos divide em várias, pelo menos umas 3 refeições ao dia ou mais, a depender da quantidade, tá? A aula que vem eu vou ensinar vocês a fazer os cálculozinhos aí para ver do impacto do amido, principalmente, que é o maior causador de cólica, tá, gente? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, tá? E eu vou falar um pouco da exigência também ali dos animais para vocês terem um pouquinho de noção, tá? O quanto, se um cavalo atleta tem essa alta exigência que pensam ou não, tá? Por isso que é importante essa aula anterior, conhecer a fisiologia digestiva, para a próxima aula a gente poder falar de alguns alimentos e de alimentação, tá? Para ver a melhor forma que a gente poderia fazer para que esse animal não sofra os impactos negativos. Porque a maioria dos impactos negativos que eu vejo hoje em dia no equino é relacionado ao manejo errado, principalmente, tá? O que eu vejo é isso, principalmente com 2 pontos. Volumoso de baixa qualidade. Quando eu falo volumoso de baixa qualidade, em geral o pessoal corta em idade muito velho o capim, porque acha que rendeu. E aí também vou falar na próxima aula como a gente verifica o que é uma forragem de qualidade ou não, tá? E 2, excesso de concentrado, né? E o animal muito tempo em jejum, tá? E aí ele come muito rápido, né? Uma quantidade excessiva de concentrado, e aí vão ter os impactos negativos, tanto já no início ali, né, na questão do estômago, como também pode ocorrer esse impacto negativo lá na fermentação, tá? Então, principalmente o que eu vejo são esses impactos nutricionais que causam problema. Oi. Eu queria fazer uma pergunta para você trazer a resposta nessa próxima aula. Tá. Sobre o capim Guatemala. Como possível substituto, né, de outros capins, né, eu vou anotar de porte aqui, grande, né, para tentar buscar a informação de dele, tá? Tá bom, professora, obrigado. Que aí, né, eu levanto um pouco de informação para poder a gente ver, né, essa questão, tá? O que vocês têm que ter em mente, né, para se preparar para uma questão quando a gente for falar de alimentos e alimentação, tá?
A gente nunca vai conseguir fazer uma alimentação boa sem conhecer os alimentos, tá? E quando eu falo os alimentos, é composição bromatológica desses alimentos. Veja como vocês vão chegando agora no fim do curso e as disciplinas vão se relacionar. Então, a gente está falando de fisiologia, que vai estar associado com metabolismo, que vai estar associado, né, com ingredientes alimentos, e que vai estar associado com a questão de uma forrageira, por exemplo, e análise bromatológica, tá? Então, as coisas vão se relacionando. Então, a gente precisa unir todas essas coisas aí para poder pensar no que vai ser melhor para o animal, tá? Existe um site que é gratuito, que chama CBCal, eu vou escrever aqui, 3.0, CBCal 3.0, que ele é uma tabela de diversos ingredientes, né? Eles falam que é para ruminante, mas são características de diversos ingredientes aí, da composição bromatológica. Então, a gente tem que ter uma noção o que é um alimento energético, o que é um alimento proteico, que tipos de minerais em sua composição, o que pode estar em excesso, o que pode estar faltando, para a gente poder balancear a dieta, tá? Isso que é importante também, tá? Fizeram uma pergunta aqui. Os dentes caninos nos equinos têm alguma função como nos carnívoros? Tá? Não, especificamente não. Tá? Não tem uma função assim tão eficaz, né? Tudo são as modificações que o equino, né? São milhares de anos, aí 50 milhões de anos evoluindo aí, né? E aí esses dentes ainda continuam, né? Mas não necessariamente com as funções como já foi no passado, principalmente quando consumia mais frutas mesmo, né? Frutos, essas coisas tal, né? Uma apreensão nesse sentido, tá? Então não é tão eficaz quanto, não vai ter uma coisa tão específica quanto, tanto que em geral nas fêmeas não se tem os caninos, né? Por exemplo, é mais característico achar nos machos, tá? Sim, esse livro é muito bom, CBCal, realmente ele é ótimo, tá? Nesse sentido de conhecer aí os alimentos, tá? É muito importante conhecer os alimentos para se ter uma noção, ok? O que mais, pessoal? Vamos lá. Depois eu vou buscar mais informação em relação também, vou conversar com os amigos meus sobre a pergunta do colega lá sobre a motilidade, tá? O que pode causar a parada da motilidade, para depois também dar uma resposta melhor, ok? Tá? Aí é o capim Guatemala, que eu tenho que lembrar. Depois eu vou escrever. Escreva no WhatsApp para mim, por favor. Professor, existe alguma restrição para alimentar equinos com grão de sorgo moído? O sorgo, ele é equivalente em valor nutricional em cerca de 80% a 90% igual ao milho, tá? Ele vai ter os mesmos impactos semelhantes ao milho, principalmente em relação à proporção de amido, tá? Outra questão do sorgo é que existem variedades de sorgo que possuem alto tanino ou baixo tanino, tá? Um composto aí que existe, que a depender, né, pode se complexar aí com proteínas, tal, e diminuir a degradação aí e posterior, né, absorção dos nutrientes aí que vão ser formados, tá? Então, o sorgo é mais a questão hoje em dia, né? As principais variedades já não se acha tanto com alto tanino, já se tem as variedades com baixo tanino, mas seria mais a questão que ele seria um substituto mais direto aí do milho mesmo. Então, ele também tem quantidade de amido, tá? Seria similar aí. Mas não se preocupe que a gente vai falar ainda bastante da questão do amido e do milho,
tá? A gente vai bater ainda bastante nessa tecla na próxima aula, tá? Pronto, professora, muito bom, porque assim, eu estou bastante interessado nesses detalhes assim dos nutrientes dos alimentos, né? As possíveis substitutos, né, do milho, do sorgo, porque tá impossível, né? Atualmente. Porque vai variar Então, muito assim, aí na questão também da região que se tá. No sul, a gente tem muita produção de sorgo, por exemplo, né? Isso é comum, tá? Então, tem isso também, tá? Outra forma que mas se... assim, acaba que vai haver uma grande procura, né, por opções, né? Nesse cenário econômico do grão, né? Do preço do grão. Porque por vezes oscila muito o valor também, a depender, né, da oferta e da demanda, né? Fica mais caro ou menos, tal, e aí, né, pode complicar, onerar, né, os gastos aí, né? Um outro substituto que a gente pode ter na ração do equino, tá? Mas aí também é custo, logicamente, não sei se ficaria mais barato, mas você tem uma densidade energética maior, é o óleo, né? O óleo de soja mesmo, que para nós é o mais barato, né? Ele tem 3 vezes mais energia que o milho, que o sorgo, entendeu? Por exemplo. Então, você poderia substituir, por exemplo, 1 quilo aí do concentrado, com mais ou menos, vamos pôr 250, 300 ml de óleo, tá? Logicamente, depois tem que fazer uma correção para proteína também, tá? Mas nisso você já consegue economizar na proporção de grãos, sendo o caso, fornecer uma energia de boa qualidade, muito boa qualidade, que fazendo da maneira certa, você tem menos impactos negativos do que o próprio amido, se você der em alta quantidade, tá? Mas tudo isso que for de alimentos e alimentação, a gente vai detalhar bem, né, nessa próxima aula, tá? Mas tenham em mente qual é a função, então, da boca, qual é a função do estômago, qual é a função do intestino delgado e qual é a função do intestino grosso. Vocês precisam ter isso bem claro na mente de vocês, tá? Então, se a gente for resumir a boca é mastigação, redução do tamanho de partículas, umidificação do bolo alimentar, tá? Tamponamento, isso é muito importante, né? Ajuda também a tamponar, quando a gente fala tamponar, é regular, né, a questão do pH, né? Igual quando a gente tá com o estômago um pouco virado, meio ácido, que normalmente a gente tende a salivar mais, né? E isso tem a ver com o estímulo de tamponantes para ajudar a regular o pH, tá? Provenientes da boca. Que mais? Alguns eletrólitos, né? Alguns que são sódio, cloretos, potássios que são liberados na saliva também, que vão ajudar nos processos aí de digestão e absorção. Quando a gente chega no estômago, primeiro a gente tem uma acomodação do bolo alimentar, tá? A gente tem a questão da digestão química ácida, tá? Principalmente relacionado ao início da quebra da proteína e de lipídios, pela lipase gástrica e pela pepsina, tá? E tenha em mente que essas enzimas só vão ter uma atuação correta em pH ácido, por isso que primeiro o estômago secreta ácido clorídrico para depois secretar essas enzimas, tá? Tudo tem uma ordem. E temos uma leve fermentação microbiana no intestino delgado também. No estômago, desculpa, gente, tá? Como eu falei, na região aglandular e glandular do estômago também tem uma pequena porção de bactérias que conseguem colonizar ali, num pH em torno de 5,4 e causar uma pequena fermentação. Mas é relevante essa fermentação? Não é tão relevante porque o tempo que fica no estômago é muito pouco, tá? É pouco, 2 horas, tá? Na média ali é pouco.
Mas vai ser relevante quando? Quando ocorrer alguma problemática com o animal, que esse estômago perder a sua motilidade, em geral pelo consumo rápido de carboidratos ali, úlceras e uma inflamação local que perde a sua motilidade, o animal fica com aquilo parado. E como que a gente sabe que tem fermentação? Por quê? Porque começa a encher de gás o estômago do animal, o animal fica com dor, fica incomodado, tá? Para de comer. E quando, né, se faz uma avaliação via sonda nasogástrica, você sente muito bem o cheiro ali de que tem algo parado. Tá? E você tem que fazer uma lavagem, como se diz, um vômito forçado no equino, né, para poder dar um alívio para ele, ok? Isso ocorre, tá? Posteriormente, no intestino delgado, estou aqui fazendo um resumo para vocês, tá? A gente tem primeiro a regulação do pH, lembra que eu falei da atuação das enzimas, não esqueçam disso, ali agora é um pH em torno de 6,8. Nós vamos ter secreção das enzimas produzidas pelo pâncreas, amilase pancreática, lipase pancreática, tá? As proteases pancreáticas, ok? Justamente para poder atuar nas cadeias grandes desses componentes, para poder fazer a quebra em moléculas simples, ou seja, tudo é absorvido na forma simples, tá? Aí no jejuno, tá? É onde essas enzimas vão estar fazendo a sua atuação da quebra, tendo o processo de absorção, tá? Até ali o final do ilho, ok? Até chegar no intestino grosso. Temos a questão também da ausência de vesícula biliar, né? E secreção contínua de bile, e isso ajuda e torna o equino muito eficaz na digestão de gordura, tá? E aí nós temos o intestino grosso, entre seco e cólon, sendo seco o primeiro compartimento, em que vai ocorrer a fermentação microbiana. Então, vocês imaginem, tudo que passou ali até o intestino delgado, tudo vai, entrar no seco. Tudo que não foi quebrado e absorvido vai chegar no seco, ok? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora da alimentação com os excessos. Porque atingir no seco, pensa, você coloca na tua frente, você é um micro-organismo, você é uma bactéria, vamos pensar ali, tá? Colocam na tua frente uma batata frita e um alface, para a maioria pelo menos, né? O que você vai querer comer primeiro de cara? Me dê essa batata frita, entendeu? Aí você vai, e ataca essa batata frita, tá? Enquanto o alfacezinho ali tá esperando ali para começar o processo, tá? E aí pode vir, né, justamente os impactos negativos por causa disso, tá? E a fibra, por ser já maior, tá? Do que se você pegar uma molécula de amido e pegar uma partícula de fibra, tá? Vocês acham que demora mais tempo para colonizar o amido ou para colonizar a fibra? Ou seja, demora mais tempo para colonizar a batata frita ou mais tempo para colonizar o alface? Então, ou seja, tem essa diferença do acesso às bactérias, aos nutrientes, às partículas, a depender do seu tamanho também, tá? Por isso que pode vir causar os desequilíbrios, ok? Porque algo vai ser fermentado mais rápido ou mais devagar, ok? Então, pode causar esse impacto aí, tá? E aí, no intestino grosso, então, exclusivamente fermentação microbiana, tá? Não tem enzimas sendo secretadas pelo próprio animal, só pelos micro-organismos, tá? Então, temos que tratar com muito carinho essas bactérias que lá estão, ok? E aí, né, principalmente fibra e alguns nutrientes que escapam da digestão. Tendo equilíbrio nessa proporção, as bactérias vão estar bem nutridas, vão crescer, se desenvolver de forma equilibrada, e lembrando que o pH ideal também é em torno de 6,8, tá? Só
basicamente é o estômago, que é a digestão ácida, tá? Os demais compartimentos é perto da neutralidade, ok? Então, seria isso, tá? E na porção final do intestino grosso, a gente também tem absorção de água para poder fazer a formação das síbalas, tá? Das síbalas fecais, ok? Então, nós vamos ter no intestino grosso a fermentação microbiana, produzindo os ácidos graxos de cadeia curta, ou mais antigamente chamado dos ácidos graxos voláteis, acetato, butirato, propionato, tá? Os principais, existem outros, mas em menor proporção, como valérico, isovalérico e tal, tá? E cada um deles nos dá um parâmetro do que principalmente está sendo fermentado. Ácido acético e butirato, a gente sabe que a sua proporção está mais relacionado com a degradação da fibra. Enquanto o propionato, ele está mais relacionado com degradação de proteínas e amido, tá? Então, existe uma proporção entre esses ácidos para que a gente entenda que haja um equilíbrio na microbiota, ok? Tá? Seria basicamente isso, vai ter a absorção, então, desses compostos, né? E depois a excreção do que não foi aproveitado, ok? Tá? Mais algum questionamento? Ou algum comentário? Algum complemento? Que eu não sei também. É verdade que Eu ia falar que tem os gente que tem cavalos, aula, né? eles não podem comer silagem? Esse negócio da silagem Ou eles têm é uma um, certa limitação, né? é um negócio delicado. O que que acontece? Eu já passei, tá, por áreas de reprodução em que todas as éguas receptoras, todas, eram alimentadas exclusivamente ali com silagem e complementavam com, como é que fala? Soja por causa da proteína, né? Tá? E, assim, eu não vi impacto nesses animais. Porém, tá? O que que acontece com a silagem, e isso muitas pessoas, tanto da parte da odontologia equina, né, como os clínicos mesmos relatam, tá? É um alimento com pH baixo, né, ácido, então já pode causar problemas mesmo no próprio dente dos animais, né, como uma propensão à formação de cáries, tal. E também é um alimento com pH baixo. Então, veja, você constantemente, você tem que ter uma maneira de equilibrar esse ácido que está entrando, né? Se a gente sabe que tirando ali o estômago, o intestino delgado e intestino grosso, precisa trabalhar com pH perto da neutralidade, você está mandando uma silagem que tem em torno de um pH de 4, 4,5, né? Você precisa de um grande esforço para não acidificar o meio, tá? Então, por quê? Porque existe doenças crônicas como existe doenças agudas, tá? E aí você pode ter um impacto crônico desse processo de acidificação do meio também por causa da silagem, tá? Outro problema, isso eu tô falando de uma silagem bem feita, tá? O outro problema grande que existe com a silagem é a questão dela ser mal fermentada, produzir compostos que vão ser tóxicos para o equino, como, por exemplo, uma fermentação alcoólica, que isso pode ocorrer às vezes, e o animal, lógico, o álcool, a maioria das pessoas sabem o quanto que ele é tóxico, né, e aí, né, para o corpinho, né, entre outros compostos que pode causar problemas também, tá? Então, tem isso também, se ele não for bem feito, bem fermentado, né? Micotoxinas, esse é outro problema com silagem também, se ela não estiver bem compactada, bem armazenada e está em contato com ar, não for da maneira correta, vai dar fungos e pode vir a ter micotoxinas, a depender da micotoxina, pode vir a matar o animal também,
Tá? Então, tem muitas coisas da silagem que hoje em dia não está sendo recomendada, tá? Mas, nesse caso, eu posso adicionar algum tamponante nessa silagem na hora de ofertar os animais? Poderia, entendeu? Poderia, se fosse o caso aí, mas tem que ver o quanto que é viável disso, né? Também, né? Se vai ser realmente eficaz, né? Se não vai causar nenhum impacto, tá? Mas, assim, como eu falei, eu já vi animais serem criados só com silagem, tá? E eu fiquei um mês apenas no lugar, eu não presenciei nenhum animal que tivesse tido algum impacto, tá? Mas há muitos relatos clínicos de problema com silagem, tá? De diversos fatores, tá? Era Mas silagem do quê, principalmente é professora? a silagem mal Era feita. silagem do quê? De milho. A maioria é silagem de milho. Ah, era de milho, certo. De milho. Professora, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, no início da pandemia, eu assisti uma palestra, era de um professor que ele tem um grupo de estudos sobre saúde digestiva. Eu não me lembro a universidade dele agora, E o mas eu me nome? lembro nem o nome, nem a universidade. A referência tá boa. Mas ele dizia que quanto à silagem de milho e de sorgo, não é recomendado o uso, e não é nem por assim, ser bom ou ser ruim, tipo, ele não recomenda porque não existe nenhum consenso acerca do uso. Então, assim, quando se questiona usa silagem de milho e sorgo, a resposta é não, mas não é por não ter uma resposta assim que seja consenso. Porque tem muita coisa associada negativa à silagem, tá? A primeira que eu sempre costumo dizer é silagem mal feita, silagem mal compactada, não atingiu a fermentação correta, produziu compostos indesejados, tá? Para isso, você tem que conhecer silagem, conhecer o cheiro para saber o que é uma silagem bem feita, tá? Isso é só convivendo para saber, ok? E depois, o que muitas pessoas fazem, e eu já presenciei em Petrolina, tá? E o cara perdeu o potro dele, tá? Em função do uso da silagem, que foi o pessoal pica o milho, ensaca e fala que é silagem. Tá? E não é bem assim que funcionam as coisas, né? Tem a gente que estuda e sabe que para fazer uma silagem boa você tem uma quantidade por atingir uma densidade correta para fazer a compactação, tá? Para não entrar ar excessivo, tudo tal. O tamanho de partícula que vai ser picado. Quando eu olhei, ele tinha pedaços de sabugo desse tamanho. E o animal dele morreu em função de compactação, por causa da silagem. Quando eu olhei, eram pedaços grosseiros, a picadeira estava ruim, tá? Então, assim, tem muita coisa negativa com a produção da silagem, por isso que não se tem consenso. Se você quiser saber se vai dar impacto negativo ou não, você teria que ter uma silagem de excelente qualidade e testar, e ver quais vão ser as causas, entendeu? Seria isso. Mas, em geral, é muito difícil as pessoas fazerem e abrir no tempo certo a silagem para ter um aproveitamento correto. Tá? O problema de fungo em silagem também é muito grande. E pessoas que abrem o silo, tiram a silagem, reensacam para vender como sacos de silagem. Esse é outro problema também. Abriu o silo, teve contato com ar, reensacou, pronto, vai dar problema. Vai ficar fermentando errado ali, entendeu? Então, esse é os problemas com a silagem aí, tá? Acaba sendo uma possibilidade, né? Acaba sendo uma possibilidade de uso, mas com bastante restrições, contras, né? Eu já presenciei muito em Petrolina eles fazer o milho ensacado, né? Dizer que é silagem. Eu vejo muito isso, muito. Eles não só dão uma batida assim e acham que já está compactado. E tem muita mancha de fungo, assim, você vê coleções enormes de fungos, pedaços. Então, assim,
sem condições, né? Não, é um problema, mas isso em geral é falta de conhecimento, tá, gente? Isso daí, a maioria é falta de conhecimento, tá? Tem muito isso aí, então cabe a nós levar o conhecimento, né? É que a maioria Professora, da... eu vou ter que dar uma saída. É isso vai que eu ia falar. começar. Gente, vamos encerrar, tá? Porque muitas Mas pessoas gostei muito têm do aula. bate-papo. Sempre no fim vai surgindo mais coisa. Então, para a próxima aula, se tiver ainda mais dúvida dessa aula, alguma coisa, podem, né, pegar, podem me mandar no WhatsApp também, aí eu já vou preparando tal, tá? Eu vou buscar também melhor respostas das Tá coisas que ótimo. foram feitas, ok? Certo. E aí depois, mais para o fim aí da semana, eu disponibilizo a outra aula que eu vou gravar. E essa aqui está gravando, depois eu vejo como que eu vou disponibilizar, tá bom para vocês? Tá bom, professora. Boa tarde. Igualmente, Ok. Até gente, tudo amanhã de eu bom. falo com você no WhatsApp, viu? Pronto, Professor, pode mandar. até mais. Até, tchau, tchau, gente. Tchau.